Primeiramente, agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e aprendermos juntas. E para a gente iniciar, eu gostaria de fazer essa conexão com o Espírito, né? A partir dessa frase do eu sou, que é: eu sou a plena expressão do Espírito. Eu sou a plena expressão do Espírito. E por que isso? Porque nós estamos falando de consciência, nós somos terapeutas. E se a gente não ativar esse lugar da terapeuta, né, que nós estamos falando do espírito, o que o terapeuta cuida? É do espírito, não é? Da emoção, enfim. Então, primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou a Olene, do projeto Harmonia Corporativa, que é uma trilha de autoconhecimento da Alecta. Alecta organizacional, que tem o propósito de trazer o autoconhecimento para despertar da essência dentro das organizações. Então, nós vamos trazer aqui sobre esse tema da saúde mental dentro das organizações, porque a partir de 2025, em maio de 2025, tem uma lei que obriga a todas as empresas a ter um plano. Eles colocam que é uma medida para prevenir o adoecimento. Então, é uma medida para prevenir o adoecimento. E nós que somos da parte da terapia, da psicoterapia, nós lidamos com essa parte, né? E sabemos perfeitamente que, primeiro, antes de uma pessoa adoecer, seja a doença no corpo físico, ou no mental, ou no emocional, ela começa primeiro no nível, né, psíquico, emocional, depois ela se manifesta no físico. Bom, primeiramente, a Alecta organizacional, e eu gostaria aqui de apresentar minha querida amiga Gisele, consteladora, né? Minha amiga de longa data, né, Gisele? Sim. Então, bem-vinda, se apresente aí para as pessoas te conhecer. Bem-vinda aqui ao podcast da Alecta Organizacional. Em primeiro lugar, eu estou muito feliz de estar aqui, porque a gente se conhece, a gente já trabalhou bastante, né? Sim. E essa área, para mim, é a motivação que eu tenho, né? De missão de vida. Então, eu acredito que a gente está fazendo o melhor que a gente pode aí. Isso. E eu sou consteladora familiar já há muitos anos. E é isso. Eu tenho acompanhado o trabalho da Gisele. Não é por acaso que eu convidei ela aqui para vir a brilhantar esse momento, né? Porque é uma pessoa que tem bastante conhecimento nessa área, já tem uma longa jornada, né, de trabalho aí com essa área espiritual, né, Gisele? Então, eu queria trazer algumas questões para a nossa conversa de hoje, que é essa obrigatoriedade para as empresas, a partir de maio de 2025, que eu achei assim, dentro de mim algo gritou, graças a Deus, porque se as pessoas não têm esse impulso de buscar o autoconhecimento por si, alguém tem que fazer isso. Nós tentamos ir através das escolas, nós não tivemos abertura, inclusive com a Alecta depois, a Alecta Kids, eu quero falar, trazer aí a consciência das avós, né? Tentamos a partir das escolas, nada, tentamos as mães, elas parecem que não sintonizam. Então, aí, graças a Deus, algumas empresas estão aceitando esse trabalho. Não é só saúde mental nas organizações, você fazer exercício e passar com uma... Não, é algo mais profundo, é a gente entender em que momento que a gente está passando, que momento é esse, né? Primeiro vamos situar que momento planetário é esse que nós estamos passando. Nós estamos fazendo uma transição da era de peixes para a era de aquários. Você sabia disso? A Gisele, claro, né? Sabia, mas... Nas empresas que eu tenho falado, Gisele, eu pergunto, você sabia que nós estamos fazendo essa transição? Não. Ninguém sabe disso. Isso é um problema. Por quê? Porque, por exemplo, tem um cientista, inclusive eu gosto de citar o nome dele, que é um cara que eu respeito muito, é um cientista francês, Jean-Pierre Garnier Mallet. O cara está vivo, tem muitos vídeos dele na internet. E ele fala, inclusive, que
cientista francês, ele ganhou o prêmio Nobel, tá? Ele fala que nós estamos encerrando um ciclo de 25 mil anos. Imagina nós que temos essa consciência de como que funciona esse mecanismo de memória, todo aquilo que a gente plantou em eras passadas, em vidas, sabe-se lá quantas, o espírito é eterno, né? Então, isso tudo está vindo à tona agora. E aí, o elemento da era de Aquário é o elemento ar, certo? O principal elemento que rege essa era é o elemento ar. Então, pandemia, elemento ar, doenças mentais, que está muito agora acontecendo demais, é elemento ar. Esse excesso de informações nas redes é elemento ar. E nós não estamos também entendendo que qual que é enquanto o Aquário está aqui, era de Aquário, qual que é o oposto que está na sombra? Leão. Então, qual é a sombra da era de Aquário? Leão. E o que o leão é? Nossa, é muita rede social, é muita, entendeu? Então, nós precisamos se conscientizar disso para a gente não cair na sombra e ficar lá, preso na escuridão, numa transição de era que tem uma importância absurda para você se conectar com o seu espírito. Então, trazendo essa questão, daqui a pouco nós vamos falar dessa questão das avós, tá? Mas, assim, para a gente já ir sintonizando qual é a importância, o tamanho da importância da gente trazer essa consciência de que as pessoas que estão aqui agora, seja nós que somos vovós já, seja por exemplo, os nossos filhos, que é a outra geração, e os nossos netos, que são seres que já estão vindo com uma consciência mais elevada e que tem essa missão de romper com esses ciclos de dor, sofrimento e tanta confusão que está vindo, sabe-se lá, desses 25 mil anos, né? Então, esse é um ponto. Você quer comentar alguma coisa sobre isso, Gi? Será que a gente já traz esse ponto aqui das avós? Sim, só complementando essa questão da era de Aquário, você falou do elemento ar. O elemento ar, principalmente, ele está relacionado ao quê? Ao oxigênio da Terra. Então, assim, se nós não tivermos uma consciência de que nós somos parte deste planeta e que este planeta está sendo praticamente destruído por conta de desmatamento, principalmente o oxigênio vem da floresta, o oxigênio vem das árvores, tudo bem que vem uma parte do oceano também, mas a nossa questão maior é sobre reflorestamento. Então, eu penso assim, que não adianta a gente só consumir e não pensar na questão principal, que é o oxigênio da vida. Então, assim como você falou do leão, que tem a parte obscura, sombra, eu vejo como a iluminação na era de Aquário. Porque o sol, ele vem iluminar, que é a parte leonina. Então, ele vem para trazer luz a essas sombras que a maioria da humanidade não está conseguindo enxergar. Perfeito. Não está conseguindo enxergar. Porque está numa correria só pensando na matéria, no ter, no consumismo. Esse consumismo está gerando um desequilíbrio planetário realmente na atmosfera, inclusive. Então, a gente está respirando a todo momento micropartículas de tudo que se possa imaginar, inclusive a parte que a gente não vê, né? Mas está aí e está causando uma série de problemas pulmonares, respiratórios, cada vez mais frequente, não só nos adultos como nas crianças. Sim, muito importante isso, Gisele. Essa questão do leão realmente é o sol que ilumina. Porém, essa questão da sombra, ela é importante a gente sintonizar para a gente... Porque antes de você ir para a luz, você passa pelo reconhecimento da sombra, né? Então, primeiro nós temos que reconhecer que nós estamos nesse lado sombrio e aí você reconhecendo a sombra, você consegue transformar isso em luz e ir para o lado oposto, que enquanto o leão realmente está iluminando, mas se a gente não tiver essa consciência, nós vamos ficar na sombra dessa luz, justamente dessa luz, desse sol, entendeu? Mas essa iluminação, ela vem justamente para trazer o ponto do equilíbrio. Sim. É o equilíbrio entre a luz e a sombra. Se a humanidade está vibrando nesse momento num lado extremamente sombrio, que é o que você está dizendo, né? Que não pensa em
em nada, só pensa em consumismo. Então, a gente tem que trazer à luz tudo isso e trazer o ponto do equilíbrio, porque é no equilíbrio, né, que a gente vai conseguir achar soluções, saídas para o que está acontecendo. Que a humanidade está justamente passando agora por essa conscientização de que é preciso olhar para tudo isso, olhar para essas questões que vai só pondo embaixo do tapete, ninguém quer saber, entendeu? Só que isso mais cedo ou mais tarde vai reverberar como um todo, né? E já está, né? Reverberando, Exatamente. Só para você ter uma ideia, Gisele, eu não sei se você concorda com a mesma coisa que eu, mas eu acredito, assim, que nós não temos saída como humanidade a não ser focar no espírito, porque a era de Aquário é a era do espírito. E aí eu tenho aqui a Declaração Universal da Bioética dos Direitos Humanos, que é a Unesco, ela afirma que a identidade de um indivíduo inclui dimensões biológicas, psicológicas, sociais, culturais e espirituais. Como poderíamos ser indiferentes à mais intensa das dimensões humanas, que é a espiritualidade? Você consegue entender que aonde está o problema? Completamente, né? Porque nós somos espíritos, né? Nós somos éter. Ou a gente olha para isso realmente, porque não é simplesmente sobre uma obrigatoriedade de um certificado de saúde mental. É você ir mais a fundo e entender, saber que o seu colaborador, saber que o seu diretor, que o seu gestor, que o dono da empresa, o CEO, sabe-se lá das quantas, né? Todos somos espírito. Então, se a gente não se conectar com essa esfera, com essa realidade, com essa dimensão, não tem saída, não tem solução. Até porque a era de Aquário, ela vai chegar como... tá chegando já, né? Por exemplo, a inteligência artificial, ela é também uma das características fortes dessa era de Aquário, porque alimenta o ar, informação, essa tecnologia, que nós temos que ter a consciência justamente para conduzir de forma ética, né, humana. Apesar de estarmos falando de máquina, quem está consumindo são humanos. Então, se a gente não tiver essa consciência... E as crianças também, você entendeu? Então, o negócio é bem... Quer comentar, Gi, essa parte um pouco? Eu vejo isso tudo como aprendizado, né? A gente está vivendo um aprendizado aqui na Terra. Então, como espírito, se a gente não entender que tudo isso é uma experiência, mas que tem que ter uma responsabilidade em cima dessa experiência... Então, assim, ou a gente desperta para essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade de saber o que é que eu estou fazendo neste momento, se eu estou contribuindo com o bem do todo, do bem maior, né, do planeta, ou se eu estou aqui fazendo um número. Na verdade, a gente é números, né? E eu já sei disso, porque eu sou numeróloga também, né? Sim. Então, a gente é números. E a partir disso, se você não tomar uma consciência de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, desse despertar coletivo, inclusive, que vai acontecer, porque era de Aquário, um despertar coletivo, né? O coletivo. É o coletivo. Mas a partir do indivíduo despertando... Ele acaba que ele desperta, ajuda aos que precisam ainda despertar, e com isso vai acontecendo uma consciência maior que vai se unir, que vai se unificar, para que a gente faça uma corrente de virar essa chave da humanidade estar muito sombria. Sim. Então, eu falo que a saúde mental, ela está ligada, está intrinsecamente ligada à saúde da psique. A psique é a morada de Deus, ou seja, é a nossa luz interior. E assim, quando eu falo com as pessoas na terapia profunda, eu oriento as pessoas a colocar a mão no coração e dizer, quando você for orar, querido Deus do meu interior. Porque tem muitas pessoas que ficam fazendo orações e pedidos e falam para Deus, Deus é tudo que há. Tudo que houve e tudo que haverá. Não tem outra coisa a não ser Deus. Tudo é Deus. E, às vezes, as pessoas não entendem isso, né? Nós vamos falar sobre isso já já.
Então, se eu não reconhecer essa luz que está dentro de mim, eu fico mandando recado para Deus que eu não sei o endereço dele. E aí a carta não chega. Então, eu preciso concentrar nisso. Querido Deus do meu interior. Querido Deus do meu interior. Eu hoje estou assim e tal. E se conecta, né? E aí eu queria trazer essa questão da luz interior como sendo essa consciência nossa que precisa despertar, que nós precisamos conectar com esse lugar, né? Que é a nossa onda, espírito, que é essa coisa que move tudo, move, continua movendo enquanto a pessoa está viva. Se você, por exemplo, Gisele, pegar uma agulha, fincar aqui em mim, por exemplo, na hora vai doer, certo? Mas depois que eu tiver lá, corpo, né? Só o corpo, o espírito já... Depois que eu morrer, você pode fincar quantas agulhas for. Continuo tendo olho, não enxergo mais. Continuo tendo boca, não fala mais. Continuo tendo nariz, não respira mais. Continuo tendo mão, não pega mais nada. Continuo tendo pé, mas não anda mais. Então, o que é isso que move o seu corpo? Eu costumo também falar para as pessoas, fecha o nariz e veja quanto você consegue aguentar. A hora que você não aguenta mais, te dá um sufoco, te dá uma agonia... Isso é a coisa que você não quer olhar, que é Deus em você, que está sufocando aí dentro, quer vir à tona, e as pessoas não olham porque está no dedo, no celular, está no foco externo. E é esse que é o grande problema, tá? Aí eu queria trazer uma questão muito legal, que ainda é sobre o cientista, que eu citei, o Jean-Pierre Garnier Mallet, porque nós estamos falando sobre lei de ação e reação o tempo todo, né? Ação e reação. Só que nós não sabemos que um pensamento é uma semente plantada. Uma ação é uma semente plantada. Uma fala, uma comunicação é uma semente plantada. E eu vou colher isso, porque por enquanto tá na terra, eu plantei. A hora que esse broto nascer, eu já levo um espanto. Opa, se é bom... maravilha, uau, né? Vou ficar alegre, incrível. Mas e se não for uma sementinha tão boa que brotou, que eu tinha plantado, que eu não lembro? E aí esse broto nasce, daqui a pouco fruto para mim colher, e eu não vou querer um fruto amargo. E aí é onde chega em nós, né? É onde as pessoas chegam em nós, terapeutas, psicólogos, consteladoras, né? E aí, pelo amor de Deus, o que eu faço? As pessoas, às vezes, chegam chorando no nosso espaço lá, né? No nosso consultório. E aí, e agora? Primeiro tem que se conscientizar, porque você ir limpando memórias sem trazer a consciência é muito problema. Muito problema. Então, primeiro eu dou a consciência para a pessoa, semente plantada, fruto colhido. Se você não plantar nada, não tem nada o que colher. Mas Deus dá o livre-arbítrio para todo mundo. Você plantou, filho, tem que colher. Não tem outra opção. O que você pode fazer é amenizar para que essa colheita não seja tão dramática ou tão amarga, os frutos, né? Mas é necessário colher. E aí, o que esse cientista está falando, que eu achei incrível, eu sempre trago isso para as minhas sessões, né? Ele comprovou... Você já ouviu falar sobre a lei do desdobramento do tempo? Sim, estou estudando ainda sobre. Sim. Então, ele que foi o responsável por... né, ele ganhou o prêmio Nobel e ele descobriu sobre isso e conseguiu comprovar. Não me pergunte como, porque eu não sei, essa coisa dele, né? Ele comprovou que todos nós temos uma espécie de cópia, duplo ou dublê, que vive em outra dimensão no futuro. Uma cópia idêntica com a gente. De quem que ele está falando? De dimensões superiores, né? Eu acredito. Do espírito. Do espírito. Nosso espírito. Sim. Ele está falando do nosso espírito. Então, ele comprovou, né? E ele fala o seguinte, sabia que essa cópia pode antecipar informações que nos ajudam a resolver muitas questões no dia a dia? Quem que pode? Só o espírito, gente. Aí ele fala o seguinte também, você sabia que sempre fabricamos o futuro antes de vivê-lo? E que já existe um potencial antes que o vivamos? Por mais que eu já sabia de tudo isso de uma outra forma, quando eu escutei isso dele, eu falei, nossa, já existe um futuro antes que o vivamos. Então, ou seja, nós estamos vivendo uma coisa que já está programada? Ninguém acredita nisso.
Então fica, essa coisa de destino, será que existe, será que não existe? Se eu plantei uma semente, eu não lembro. Se foi no passado, pode ser... A gente tem memória curta, né? Então, eu não lembro dessa coisa que eu fiz, de uma ação, se eu traí, roubei, matei, enganei, menti, qualquer coisa. Tipo, sai pra lá, sabe aquelas coisas, tipo, eu não sou você, então eu posso fazer qualquer coisa com você? Então, eu não lembro, porque quem é afetado é o outro, a gente às vezes não lembra. Só que aí chega essa colheita, a pessoa fala, e agora, né? Então, o que ele tá falando é o seguinte... Esse futuro que já está previsto antes que o vivamos é sobre isso. É sobre as nossas sementes que nós estamos plantando o dia todo com ações, pensamentos sobre o outro. Tudo sobre o que a gente está rolando na nossa mente, o que a gente faz todo dia lá na empresa. De repente, eu tenho um colaborador que não gosta do diretor ou não gosta do gestor, do líder... E fica irradiando pensamentos extremamente negativos, vai voltar para quem? Da origem de onde tudo sai, é para onde tudo retorna. Então, eu vou colher isso. E o mais interessante também, Gisele, que a gente sabe, né? Estamos acostumados a ver isso. E também eu comecei a observar isso dentro da minha própria hierarquia familiar. A gente não colhe sozinho. Nossos filhos, nossos netos colhem juntos com a gente. É ou não é? Você também tem prova disso? Como que é isso para você, Gisele? Na minha experiência como consteladora familiar, a gente sabe, né, que existe todo um processo de hierarquia. E essa hierarquia, ela tem que ser muito respeitada. Isso é do universo, é uma lei. Né? É uma lei do universo. Então, assim, a gente começa com essas leis de hierarquia, de pertencimento e equilíbrio entre dar e receber. Então, isso tudo é muito enraizado, já vem na consciência cósmica do plano espiritual, vamos dizer assim. Então, o plano espiritual, ele já deixou uma fórmula, vamos dizer assim, para que a gente seguisse como ser humano na experiência e fazendo expansão de consciência até que a gente mesmo reconheça as nossas falhas, as nossas sombras, os nossos erros. Isso tudo já é uma programação. Por mais que a gente tenha dificuldade de entender, mas existe uma programação do próprio universo. Então, assim como as coisas já vêm em agrupamento, eu chamo muito isso de consciência de grupo. Sim. Que talvez isso vá reverberar na empresa, como você está dizendo, mas isso já vem desde o início da criação, onde foi feito a consciência de grupo, por exemplo, dá um exemplo da consciência de pássaros, por exemplo, o coletivo dos pássaros. Então, eles já vêm vibrando numa frequência, coletivo dos peixes, e assim vai nos coletivos. Porém, a maior individualidade que existe nesse plano todo é do ser humano. O ser humano é o único indivíduo que ele já nasce dependendo do outro para ser cuidado. Então, a gente já vem com essa história de, não, o ser humano é diferente, ele é realmente o único ser pensante, né? Então, a partir do momento que você já vem como um indivíduo, só que você nasce dentro de um sistema que é do seu pai, da sua mãe, que unidos fazem um novo ser. Então, você já vem nesse sistema familiar, que a partir daí você tem um núcleo familiar, que é um sistema. A partir da família, você vê que à sua volta você já tem um bairro onde você mora, que também já é um outro sistema. Aí você mora num determinado estado, ou depois um país, e depois você é um ser pertencente a esse todo. Então, não é porque eu estou aqui no Brasil, por exemplo, nesse momento agora, que eu não estou conectada a um ser que está lá do outro lado do planeta que está em guerra. Sim. A gente está conectado com tudo e com todos. E por incrível que pareça, isso tudo é ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O todo, vamos chamar de Deus, entre aspas, esse todo criador, ele faz parte de tudo que há. Então, assim, se a gente avaliar que nós somos desde reinos, mineral, vegetal, animal e partimos para o ser humano, a gente percebe que a gente já é partículas desse todo.
Sim. E aí onde a gente chama de fractais até, né? Isso. Fractais do todo. Isso, eu queria que você falasse, por exemplo, a gente estava conversando, né, sobre, por exemplo, o exemplo que eu dei mesmo, por exemplo, do gestor que não lida bem com um colaborador. Então, imagina que ele não quer olhar para o próprio fractal dele, né, Gisele? Você pode trazer aquela explicação que você trouxe para mim, que eu acho perfeita. Eu também consigo perceber dessa forma, só que a sua explicação eu achei fantástica. O que eu vejo assim, como nós já somos... como se fosse cópias, né? Nós somos cópias de nós mesmos, desde o início da criação, desde o primeiro fractal feminino e masculino que se uniu, então vamos chamar de uma consciência universal do zero, que partiu por uma experiência, a partir dessa experiência foi subdividido entre feminino e masculino, que é um princípio feminino e masculino, que tanto o Sol é o masculino, a Lua é o feminino. Juntos nesse princípio, a gente aqui na Terra já é um fractal dessa união. Coisa grandiosa, dessa né? coisa grandiosa. Então, a gente já é um fractal desse ser estelar, vamos dizer assim, da Lua e do Sol, e juntos eles fazem uma unificação do fractal que gera, a partir de duas células, uma feminina e uma masculina, um ser. Uhum. Então, a gente aqui na Terra já é o resultado dessa união e que vai repetindo. Então, o que no caso da constelação familiar, a gente acha esse campo morfogenético, onde essas informações, elas estão gravadas nesse campo. Uhum. E ela fica ali gravada como se fosse um registro acástico, que as pessoas chamam, né? Então, a gente vai buscar nesse campo do registro acástico aonde que tem memórias que estão travadas nessa experiência de repetição, ou seja, passando de pai para filho, de bisavô, tataravô, sabe-se lá. De onde vem, não sabemos. Hoje em dia, a gente já mais ou menos acredita e sabe que eu, particularmente, nas minhas experiências, eu acho que a gente já atinge até a 12ª geração, porque é o número 12 que tem a ver com a soma que dá o 3. Então, assim, a gente já vem repetindo. Só que a partir do momento em que você vem repetindo essas experiências de memórias, elas ficam nesse campo morfogenético. Nesse campo, você tem só agora, hoje, na consciência plena, você consegue desmaterializar essas coisas que estão repetindo no teu psique, na tua cabeça, na tua experiência, e que vem, de uma certa forma, acarretando não só doença física, como doença mental e como doenças genéticas. Sim. Então, é todo um campo que abrange tudo isso. E se, por acaso, você teve, vamos dizer, um problema familiar há muito tempo atrás, isso não foi trabalhado, não foi desmemorizado, não foi trabalhado literalmente, você fica repetindo. E aí, uma empresa, por exemplo, ela representa uma família. Sim. Então, se você teve algum problema lá atrás, na tua família, alguém vai ficar responsável. E alguém vai se colocar à disposição desse campo para limpar e liberar tudo isso. Perfeito. Então, essa pessoa, ela pode se colocar para o campo, para Deus, para ele montar uma empresa onde ele vai ser um responsável por uma questão muito ampla de funcionários. E esses funcionários vão servir a essa pessoa, mas essa pessoa está servindo a algo maior. Uhum. Então, todos nós servimos a algo maior. Perfeito. Muito bom, Gisele. Essa sua fala foi fantástica, porque eu estou vivenciando isso dentro das organizações, eu percebo, né? E aí, olhando os arquétipos das pessoas, a gente vê como que vai se repetindo, né? É como se fosse é a Matrix, né? É a Matrix. E aí, só para a gente não perder esse ponto interessante, né? Falando da família, o Jean-Pierre, ele fala o seguinte:
Você sabia que ao nascer nessa vida, a pessoa já traz todos os potenciais que ela já criou antes de vir para essa vida? Então, é o caso da família, né? E você sabia que é de acordo com o modelo de pensamento e os sentimentos que você tem, é que você cria a realidade? Então, nós vamos buscar lá no nível do DNA essas memórias, porque a gente fica no disco arranhado, né? Buscando lá onde que é que eu tenho que buscar essa informação, porque ninguém ainda da família, ninguém dessa estrutura familiar ainda não despertou ou não trouxe à tona essa informação, ainda está lá. Então, eu fico patinando como um disco furado nessa informação até vir à tona alguém fala, não, peraí, essa geração aqui, ó, eu tô, né, me conscientizando, eu sou luz, a pequena alma e o sol lá, né, eu sou luz. E aí, pode ser que você consiga, né, justamente nesse momento incrível que a gente está tendo essa oportunidade, 25 mil anos sendo encerrado, é uma oportunidade incrível de quem está vivo aqui agora, expandir, romper com esse acástico que, nossa, tá um lixo absurdo, imagina, né, deve estar lá nas grimpas, como diz o... Então, assim, ele fala que, ou seja, ele traz a explicação disso. Então, por exemplo, vou citar só mais uma pessoa que eu super respeito, eu assisto os vídeos dele desde, né, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP. Eu assisto ele desde aquele primeiro vídeo que ele fez sobre a pineal calcificada, eu fiquei ali estudando. Só que, assim, eu queria, se o Dr. Sérgio um dia ver meus vídeos aqui, eu falar, Dr. Sérgio, vamos estudar, vamos juntar os arquétipos, aí você vai ver coisas que você fala, meu Deus, a pessoa está repetindo, reeditando. Ela está, vou pegar uma palavra aqui, ela tem isso como um código de repetição. O arquétipo é onde está toda a informação contida que ela precisa... É uma programação. Então, o arquétipo, por exemplo, se a pessoa nasce com aquele código X, tá? Ela tem uma tendência de depressão. Tá no mapa dela já. Porque o padrão sempre se repete. Não é isso, Gisele? O padrão sempre se repete. Eu observo padrões, eu estudo padrões, pesquiso padrões formadores da personalidade humana desde 2012, observando e atendendo, analisando e indo nesse nível profundo, que é a regressão que a pessoa faz, e a gente vê aonde que começou isso, né? E aí eu tenho estudado esses padrões que são as características formadoras da personalidade humana. Se a pessoa tem o padrão X, ela tem a tendência do suicídio. Você sabia disso? Que já dá para saber quem tem o padrão de suicídio, quem tem o padrão de depressão, quem tem o padrão de qualquer coisa, dá para saber. Isso já é muito fácil de saber, né? Através do nome e data de nascimento da pessoa, a gente tem acesso a isso. E aí eu tenho um dado muito, assim, parece surreal, né? Mas é real. Em 2020, na época da pandemia, eram 11 milhões de pessoas no Brasil diagnosticadas com depressão. De 2020, com 11 milhões, para 2024, são 18 milhões já, 25% a mais. E essa mesma pesquisa da Organização Mundial de Saúde, tá? Ela fala que a cada 40 segundos está acontecendo um suicídio. Então, quais são as empresas que estão realmente interessadas em saber disso e trazer isso para dentro da sua organização como sendo uma solução? Quais empresas estão realmente interessadas em saber disso para ancorar essa questão do espírito, da consciência, para ajudar os seus colaboradores? Com essa fala que você me traz sobre essa consciência coletiva, né? Essa família que é uma empresa, porque nós temos uma primeira família, e essa grande família, né? Inclusive, agora é a época das confraternizações, né? Junta toda... É uma grande família. É uma grande família. Então, e aí? Alguém tem que se responsabilizar por isso. Porque no dia a dia, as pessoas, você vê, pega o ônibus cedo, já sai muito cedo.
Pega um ônibus lotado, você não sabe como que você se vira ali naquele ônibus para tentar chegar inteiro na empresa. Chega lá o dia inteiro, só trabalhando. Chegou no horário, corre para casa porque você tem filhos, tem que preparar o almoço de amanhã, tem o marido que também, né, as roupas para lavar. Tudo isso. E você tem que descansar bem, porque daqui a pouco já de novo. Como que você vai buscar o autoconhecimento, Gisele? E você está entendendo aonde que está morando o problema? Onde que está a questão do problema? Então, graças a Deus que as empresas, e tomara que todas peguem isso, né? Peraí, vem cá. Porque se você não pegar como empresa essa responsabilidade para você, não é porque é uma lei do governo, não é porque é uma lei, uma obrigatoriedade, é porque é uma necessidade. Entende? A diferença, e também é uma estratégia. Pode se transformar numa puta de uma estratégia, desculpando a palavra. É uma estratégia para você permanecer vivo. Porque quem não tomar isso para si, para sua empresa, né? Nós temos a questão que eu estou vendo lá nas empresas que eu estou atendendo, a geração Z. Não são todos. A gente não pode pegar uma coisa, uma informação e fazer com que ela se generalize. Fala, não, todos da geração Z são assim. Não. Porque a geração Z tem o arquétipo A, arquétipo B, arquétipo C, e todos vai depender da cultura, da onde nasceu, a integridade dessa família, como a família tratou. Então, não dá para continuar tratando as pessoas como manada. Igual indo na escola e passando a mesma informação para todo mundo, e depois chega lá na empresa, você quer cobrar, sendo que você não entendeu o espírito, você não ouve o espírito da pessoa. Você fala, não, eu quero uma pessoa para essa característica, você quer forçar a pessoa ali, você não olha o todo dela. Então, não dá para falar de saúde mental se você não olhar esse integral do indivíduo, que são todas essas dimensões, incluindo a mais forte delas, o espiritual, né? Que é o que a Unesco está falando. E aí, só para completar essa questão que o Jean-Pierre coloca, que eu pego ele mesmo como exemplo, porque, o cara ganhou o prêmio Nobel, tá? Não é um qualquer um, é um cientista, né? E ele foi reconhecido pelo que ele descobriu. Então, ele falou, qual é o problema de tudo isso? O problema é que ninguém sabe disso. O problema é que a escola não ensinou pra gente. A nossa mãe, nosso pai também não sabia. E a igreja explicou do jeito dela. Mas se fosse uma solução do jeito que está, não está dando. Então, nós vamos ter que testar algo que é diferente de tudo que está aí. Porque isso que está aí já não deu certo. A gente já está tendo a prova que não deu certo, né? Essa coisa do suicídio parece que não é real. Mas eu vivo essa realidade. Lá dentro da empresa, tem pessoas, funcionários, que se cortam. Eu falo, meu Deus, que tá no mapa da pessoa, dá para ver. Então, você tem um filho, você tem um colaborador, você sabe que pode ser que a qualquer momento você perca esse funcionário. Né? Mesma coisa os pais, pode ser que seu filho, adolescente, tenha gravidez precoce. Isso dá para saber no mapa? Dá ou não dá, Gisele? Dá, né? Dá. Então, e aí ele fala, o problema é que ninguém sabe disso, né? Então, sabe por que nós temos tantos problemas na humanidade? É porque o futuro é a medida dos pensamentos da humanidade. Então, nós podemos... e ele dá a coisa correta aqui, né? Ele fala assim, não é você fazer para as pessoas o que você gostaria que elas fizessem para você. É muito mais, é além de tudo isso. Então, eu penso o que eu gostaria que os demais pensassem em fazer para mim. Porque, eu faço aqui na sua frente, Gisele, eu faço o melhor possível para mim ser toda, né, bonitinha, toda... E por trás eu penso muito mal de você, eu falo mal de você, e aí? Não adianta nada, porque eu estou irradiando, eu estou criando uma esfera, uma psicosfera extremamente negativa, não só para o coletivo, mas eu vou receber de volta. Entendeu? A complexidade que é. Então, assim, só para a gente encerrar essa questão do Jean-Pierre, porque eu acho muito importante. É um cientista que está aí na atualidade, ele está vivo. Então, vamos estudar, porque faz parte dessa nova era, recobrar essa consciência do espírito, né? E aí, para a gente resgatar aqui essa questão das avós, né? Antes que a gente perca essa oportunidade... Porque está dentro desse tema da família e
tudo que a gente não faz, ou seja, se o nosso avô, nossa bisavó, nosso pai, nossa mãe não sabia e ninguém ensinou para nós, então agora nós conscientemente estamos orientando nossos filhos e nossos netos. E aí eu trago essa fofurice aqui, não foi porque eu que fiz não, mas né, Gisele? Uma belezinha. A Gisele já conhece, já está ensinando o netinho. Já tô passando para ele já. E a Alecta, a gente tem não só a Alecta organizacional, né, que a gente... Mas aqui é para as crianças aprender desde cedo que nós somos espírito, nós somos consciência, tá? Então, a Alecta, aqui é Aventuras no Mundo Alecta, apresenta trilogia Crianças Quânticas. Então, o 1 é Descobrindo o Mistério das Ondas, o 2 é Em Busca da Essência, Descobrindo a Origem e a Formação das Coisas. Quem está criando tudo isso que está criando, entendeu? E o 3... Além do Véu Quântico, Desvendando a Dupla Fenda. Essa que é o pessoal até treme quando fala da dupla fenda, né? E aí, essa questão da trilogia Crianças Quânticas, eu trouxe isso porque eu falei, cara, algum lugar nós vamos ter que ensinar para as nossas crianças para a gente não repetir o mesmo erro, porque uma hora o planeta não aguenta, né? E essa coisa aqui, eu quero trazer mais uma citação da ciência, que é o seguinte: o todo é tudo o que houve, tudo o que há e tudo o que haverá. E aí o cientista me pega e fala, não, aonde que está, qual que é o tijolinho básico que constrói qualquer coisa na existência? Começaram a investigar o que tem nessa caneta, o que tem lá, o que tem aqui nesse microfone, nessa xícara, o que tem na célula do ser humano, o que tem no sangue, o que tem em todo, como que se constrói uma casa, como que, né? A base é o átomo. E o átomo é composto de 3 partículas, prótons, elétrons e nêutrons. Não satisfeitos, os cientistas continuaram a investigar. Depois do átomo tem o quê? Cordas. Não satisfeito, continuaram pesquisando. Depois de cordas tem o quê? Supercordas. E depois, né? Não satisfeito, foram investigando. Depois de supercordas, não tem nada. É um vazio. Ou seja, Deus é tudo que há, tudo que houve, tudo que haverá. É o início e o fim, o alfa e o ômega, o tudo e o nada. Ele é o onipotente, onipresente, onisciente. Está em todo lugar ao mesmo tempo, nas memórias. Porque quem foi que vivenciou aquilo lá? Quem deixou registrado no campo da consciência. Então, não tem como você mentir para Deus. Não tem como você mentir para o todo. Você pode mentir para você. Você pode mentir para quem você quiser, mas para Deus não tem como, porque Ele está em tudo, desde uma simples caneta. Então, você percebe como que é fácil você atrair as coisas que você deseja? É só você harmonizar o seu campo com essa consciência que é tudo. Então, é simples, você se harmoniza, você fica na sua integridade e você pensou, manifesta. É o que o cara está falando aqui. Você pensou, você manifesta. Porque tudo já está dentro, você já é dono de tudo. Só que a gente não tem acesso, você não tem energia o suficiente para manifestar, porque a gente está em débito, né? É débito e crédito o tempo todo. Não, se eu estou muito débito, eu não tenho crédito para conquistar. E como que você quer conquistar e ainda continua fazendo coisas negativas? Você está registrando memória negativa no seu próprio campo, seja você que vai colher, seja você junto com seu companheiro, seja você na sua filha, seja você no seu neto. E é isso que as pessoas não sabem. Então, alguém tem que passar essa informação. E aí, a Alecta traz essa missão de orientar desde piquititinho, desde criança, essa consciência. Olha, é assim, como que você cria a realidade? Já trazendo essa consciência. Fala aí, Gisele, a sua experiência com o seu neto, como que foi com a Alecta? Então, voltando só um pouquinho no que você está falando, né? Concordo plenamente. A gente tem o nosso pensamento, que você gera ondas, né? Como você está falando, você gera ondas no seu pensamento repetitivamente, mas você tem no seu subconsciente as memórias. Sim. Então, você tem
o pensamento, juntando com a sua emoção, que é no teu coração, você cria um campo eletromagnético e que faz com que você crie as coisas. Então, pensamento, sentimento, você gera uma ação que vai trazer algo que você vai criar. Então, quando você pensa, você sente junto, você vai criar. Se você tem um pensamento positivo, vamos supor, e ao mesmo tempo você tem uma emoção negativa gerada por uma memória que você está carregando, que você, muitas vezes, e a maioria das vezes, você não está consciente. Verdade. Porque está lá dentro do teu campo, lá no fundinho do baú ali, né? Está bem no subconsciente. Sim. Então, você não consegue pensar e sentir na mesma frequência. Perfeito. Então, você pensa positivo, mas você tem um negativo na sua memória, você tem ali, então, um choque de realidade que você vai promover uma criação, vamos dizer, negativa. Se você consegue ter um pensamento positivo gerando uma emoção positiva, você conecta isso e você cria algo muito positivo. Então, a nossa maior, vamos dizer assim, nosso maior problema é de você não ter consciência das memórias negativas que você carrega. Sim. No seu DNA e no seu campo morfogenético. Então, quando você está repetindo padrões, nem você sabe que está repetindo. Na verdade, a gente está no inconsciente. Então, você só repete no automatismo. No automatismo, exatamente. Então, quando você, por exemplo, não entende dessas coisas que você colocou na Lecta, de onda, partícula, criação, se você não estuda sobre isso, você só vai repetindo o padrão genético, morfogenético, e aí você encontra, por exemplo, uma pessoa que se casa, ela tem um padrão já repetitivo de memória. Ela, inconscientemente, já vai atrair um parceiro na mesma frequência, mesmo que ela nem tenha consciência. Esses dois vão se unir dentro desse padrão genético, morfogenético, inclusive, e repetindo memórias, e vão nos gerar um filho. Olha só a problemática. Se os dois estão num padrão de memórias positivos, eles vão se unir, vão gerar uma criança, e eles dois vão poder repetir esse padrão para esse filho, de uma forma muito positiva. Então, eles vão criar esse ser com amor, com carinho, com dedicação, com respeito, acima de tudo. As virtudes, tudo isso, ensinando os melhores padrões, né? E tudo que é bom. Ao contrário disso, o casal se une pela polaridade negativa. Nossa. Aí os dois vão se unir. O que vai dar? Briga, desentendimento, aí vai ser abandono. Nossa. Abandono da esposa, abandono do marido, separação. Essa criança, ela já vai estar recebendo essa onda negativa, que já vai estar vibrando no campo dela, ela já vai vir propensa a ter depressão. Vai estar propensa a ter... separar também. Total. Abandonar também. Então, ela vai repetindo um padrão que ela já recebeu desde o útero materno, mas que também vem desde o padrão do campo morfogenético, tanto do pai quanto da mãe, do avô, da avó. E isso vai se repetindo constantemente. E hoje em dia, com muitos estudos que já tem de física quântica, professor Hélio Couto, que, diga-se de passagem, muita gente já está reproduzindo tudo isso dele, que fala sobre ondas, partículas e tudo isso, é um campo morfogenético. Então, hoje tem muita informação. Tem disponível, né? Muita disponível, para que as pessoas comecem desde cedo. Aliás, eu diria antes de você procurar um parceiro ou uma parceira. Busca saber o que é que você traz internamente de problemas genéticos no campo morfogenético, para que você trate disso antes de você começar essa jornada de cocriação, porque se você vai cocriar a partir do teu campo morfogenético, que já tem problemas negativos, como é que você vai fazer? Você só vai atrair negativo, negativo atrai negativo, positivo atrai positivo. Então, quanto antes você começar a trabalhar sobre isso, se autoconhecendo, limpando o seu campo de memórias,
né, de antepassados, praticando uma série de coisas, inclusive perdão, é uma das frequências que a gente sabe que a gente tem no campo como ferramenta de autocura. Então, ferramentas de autocura é o que não falta hoje em dia. É constelação familiar, é uma consulta de arquétipos, é Theta Healing, são reiki, são várias formas. Mas se a pessoa ela não começar a querer descobrir esse padrão inclusive, olha, padrão de inferioridade, padrão de desprezo, abandono, todas essas coisas vão gerando na pessoa um campo ao redor dela, inclusive, que ela vai emanar essas ondas para as pessoas ao redor. Então, assim, dentro de uma empresa, se tem lá um diretor, se tem lá qualquer pessoa que carrega todo esse campo morfogenético negativo, ele vai automaticamente passar para os seus funcionários, reverbera, entendeu? Então, não tem como. Você tem que ser tratado primeiro, para depois você passar tudo isso. É como se fosse o pai e a mãe que precisam ser literalmente tratados primeiro antes de gerar uma criança. Sim. A mesma coisa é um diretor de empresa que precisa primeiro ele se trabalhar e se autocuidar para depois ele resolver montar uma empresa e passar a coisas boas para funcionários. Não é só questão matéria, dinheiro, empresa, entendeu? Você tem que pensar primeiro nessa cura espiritual. Sim. E saber qual é o propósito que essa empresa vai trazer para a humanidade como um bem geral para todos. Sim. E isso tem que ser muito revisto, principalmente agora nessa era de Aquário. Porque não é só eu esperar que os colaboradores respondam ao meu comando, e sim, o que eu estou reverberando para que esse retorno não venha positivo. Pois né? É óbvio. Então, essa obviedade, tá certo isso? Tem que ser conhecida, tem que ser tomada pra gente, né? Então, por que esse lado que eu tô esperando que venha positivo do meu colaborador, por que vem negativo? Então, que onda que eu tô emanando, né? E aí, essa coisa de observar os padrões arquetípicos da jornada terrena, que são as características que faz com que a pessoa, por causa disso ou disso, que está lá no arquétipo, porque o arquétipo é a origem de tudo, a hierarquia de tudo, e nada acontece sem o arquétipo. Então, você quer saber o problema? Vai lá no arquétipo. O arquétipo está contando, né? O que é que está acontecendo? Então, é importante. Então, a Alecta, ela pega essa coisa do arquétipo e traz para dentro das organizações como uma solução para diagnosticar o problema de cada um, né? E isso que é legal, esse é o diferencial da Alecta, porque a Alecta, ela é uma sequência dos arquétipos da jornada pessoal. Então, a Alecta nasceu em 2020, mas os arquétipos da jornada já tá vindo de longa data, né? Foi justamente a hora que eu falei, nossa, e pá, e a Alecta nasceu. Veio assim, pum, num download. Olha lá no site. Inclusive, assim, só pra gente não deixar de falar aqui, aproveitar o nosso tempinho que está quase terminando. Tem um estudo que eu gostaria de propor. Eu até trouxe aqui, Gisele, mas não deu para a gente aprofundar, né? Nós vamos ficar para a próxima, mas eu vou puxar esse assunto aqui, ainda antes de finalizar, que é o estudo maior da Shui, que é o grande estudo, tá? O grande estudo, ele vai falar sobre justamente essa questão da solução que vem da família. A solução que vem da família. Olha só que interessante. O estudo do governo das coisas, o governo das coisas, depende de cada indivíduo, que cada indivíduo aprimore a si mesmo, desde o mais humilde cidadão até o imperador, ou seja, até o mais alto cargo de hierarquia. Mesmo as políticas públicas devem ser baseadas, antes de tudo, nesse respeito mútuo e no estímulo a ser baseadas. Ao ser baseadas, antes de tudo, nesse respeito mútuo e no estímulo ao desenvolvimento pessoal, propiciando a realização humana de maneira autônoma. Novamente, o fundamento de tudo é a busca do equilíbrio social perdido pela falta de estudo e indispensável para a obtenção da harmonia. O pilar fundamental da existência
e da continuidade. Olha só que interessante. Então, o grande estudo é o caminho que ensina como alcançar a virtude, amar o povo e atingir a perfeição. Quando sabemos, sossegamos. Sossegados, ficamos serenos. Serenos, tudo fica mais calmo. Calmos, podemos ponderar. Ponderando, chegamos à solução desejada. As coisas têm raízes e galhos. Os problemas têm começo e fim. Sabemos que vem primeiro. Saber o que vem primeiro e o que vem por último, esse é o caminho. Isso já no primeiro capítulo, tá? Esse estudo é maravilhoso. Ele tá lá no site da Alecta para você baixar, fazer download gratuito. É www.alecta com 2 L's, alecta.com.br. Vai lá em download e faz o download desse estudo maior da Chui, que é maravilhoso. E aí, só para trazer mais uma informaçãozinha aqui desse mesmo estudo, capítulo 2, ele já fala o seguinte: os antigos, para manifestar a virtude no reino, começavam por arrumar o governo. Para arrumar o governo, ordenavam suas famílias. Para ordenar suas famílias, cuidavam das pessoas. Para cuidar das pessoas, corrigiam antes os seus corações. Para corrigir seus corações, buscavam pensar de modo esclarecido. E para pensarem de modo sincero e esclarecido, buscavam ampliar ao máximo seu conhecimento. A busca do conhecimento é a investigação das coisas. Olha só que interessante que nós estamos falando aqui, né? Quando as coisas foram investigadas, o conhecimento tornou-se completo. E o conhecimento completo leva ao pensamento esclarecido. O pensamento esclarecido corrige os corações. Corações corrigidos tornam as pessoas bem cuidadas. Bem cuidadas, as pessoas cultivam famílias, suas famílias. Cultivadas as famílias, o governo fica organizado. Entendeu onde que começa? É o círculo. E quando o governo está organizado, todo o povo fica feliz, porque o reino está organizado. Então, olha só onde que começa. É na família. E é nas crianças. Porque nós precisamos trazer essa consciência correta desde o princípio, desde a origem. A criancinha já está ali na barriga da mamãe, já pode ir conversando, né? Sim. Porque o que eu percebi nessa observação dos arquétipos, que eu ia dizendo, a vida, eu sou vida, né? Eu, vida. A vida gesta a si mesma o tempo todo. Você concorda que eu tô lá na minha filha? Com certeza. Você concorda que a minha filha tá no meu neto? Você concorda que eu também tô no meu neto? E que o meu avô, bisavô tá em mim? Então, quem garante que o meu neto, ou eu mesma, quem garante que eu mesma não sou uma reencarnação do meu tataravô? Que eu fiz alguma coisa lá e agora falei, não, deixa eu voltar lá, porque eu acho que eu deixei alguns rastros, né? Que é um fractal. Se repetindo. É a própria essência de Deus manifestando na criação dele mesmo, que se torna fractal. E esses fractais vão se encontrando e se recriando, se encontrando e se recriando, se encontrando e infinitamente. Infinitamente. É uma continuação, né, É uma Gisele? continuação. É como se eu tô fazendo aqui uma... Imagina que eu tô aqui fazendo uma... Como que a gente pode... Vamos tentar falar isso de uma outra forma para as pessoas compreender? É uma continuação, ou seja, essa coisa de eu tô na minha filha tá no meu neto vai gerar um ser futuramente que todos nós estamos ali. É como se aquela semente agora está sendo a aposta de todos os ancestrais para quem sabe nela bata a consciência. Quem sabe nela, quem sabe é dessa vez que vai despertar. Sim. Cair a ficha, né? E falar, opa, peraí, se eu fizer isso vai dar nisso e então não posso fazer isso porque eu não quero isso. É isso que o cientista está falando. Você falou a palavra correta. Aposta. Aposta. Porque a ancestralidade fez dentro do que ela podia, dentro do que ela conhecia, dentro do que ela tinha como experiência consciencial, vamos dizer assim, ela foi criando, né? Os ancestrais foram elaborando a vida deles conforme eles tinham consciência, e tudo bem, né? Só que eles, a partir do momento que desencarna, fica na memória da consciência cósmica, e a partir de então, os descendentes vão tendo que
vamos dizer assim, eles assumem o lugar de correção. Sim. Do que os ancestrais fizeram, se caso ficou muito desequilibrado nesse padrão negativo. E aí, a ancestralidade sempre está apostando na própria semente que deixou de que haverá correção. Então, é uma coisa tão, assim, certinha já. Então, a gente pode dizer, existe um futuro programado? Dentro desse conceito, sim. Porque, de qualquer forma, a fonte, ela quer que a gente volte à fonte mesma de uma forma leve, tranquila, equilibrada, feliz. Então, ninguém quer nessa vida aqui passar perrengue de sofrimento, de doença. De quem que quer? Ninguém. A gente está tentando organizar essa coisa, né? Mas a gente só chega nesse ponto de equilíbrio, de paz interior, de tranquilidade, serenidade dentro de um campo, quando alguém faz essa mudança consciente. Peraí, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou me curar para poder liberar os padrões do meu campo morfogenético de família. E aí você começa, então, num trabalho reverso. Sim. E nessa reversão você consegue, inclusive, liberar os seus filhos, seus netos, bisnetos, tudo que tiver que liberar, entendeu? Eu me lembro, Gisele, que quando eu tinha 14 para 15 anos, meu primeiro questionamento foi, devido à minha história, né? Pais separados e toda aquela coisa que acontece com a criança. Eu, com 14, 15 anos, eu comecei a questionar, mas por que a minha vida é tão diferente? Por que na reunião de escola os meus pais não vêm e os pais dos meus coleguinhas vêm na reunião? E ali, para mim, foi o início, né? Eu lembro que com 17 anos eu já estava fazendo o processo Hoffman, que é um processo mega forte. Então, assim, tem uma jornada aí de autoconhecimento, de busca, de investigação das coisas, né? Porque se a gente não questiona, peraí, tem alguma coisa errada aqui, porque eu consigo ver que eu tô diferente dos demais, né? Uhum. Então, por que eu tenho que fazer isso? Né? Se a gente não questionar por quê, que é a busca, o autoconhecimento. Por quê? Se eu não questiono, eu nunca vou chegar nessa... Né? Se eu não questionar, eu nunca vou conseguir entender o porquê que a minha vida está desse jeito. Eu não vou investigar a raiz das coisas. Eu não vou saber. E eu chego nessa vida de um jeito e vou embora, talvez até pior. Qual que é a graça nisso? Né? O desserviço. Eu conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vos libertará. Só através da verdade que você vai se libertar. E isso dá trabalho. Você tem que buscar, aprofundar, ter coragem. Mas é extremamente gratificante. Porque não tem outra saída. E Jung já falava isso, né? Que o ser humano, ele só se realiza através do autoconhecimento. Sim. E que o consciente e o inconsciente, eles estão interligados. E é que a saúde mental de um depende do outro. Então, como que eu quero falar de saúde mental? Como que eu vou falar de saúde mental sem entrar em contato com esse inconsciente, né? Então, não tem como. Não tem saúde mental se eu não investigar onde estão as sombras que tá me causando toda essa problemática aí. E dor, né? Porque, na verdade, causa dor, sim. Causa dor. Não adianta a gente falar, não, é um processo super leve, tranquilo. Não tem dor. Tem choradeira, tem catarse, mas depois vale a pena. Vale a pena, porque a leveza que você fica depois, a paz de espírito, ela tá diretamente ligada à tua paz de saúde, não só física, como mental, né? Porque se você está com o seu espírito em conflito e preso, fractais, inclusive, em outras vidas que não foram reconectados, a tua mente vai estar desfocada. Sim. Buscando esse agrupamento do teu próprio fractal. Sim. No momento da separação dos casais, tipo, papai e mamãe separou. E agora? Acontece uma bifurcação lá no nível das conexões neurais. Então, é por isso que a pessoa fica na dúvida, dividida. Aí ela não sabe, surgem muitas opções. Um namorado mais um, ela fica entre dois. Se eu vou viajar ou se eu fico, ou se eu pego essa casa ou se eu pego a outra. Se eu vou para esse emprego. É muitas opções, porque tem uma bifurcação na conexão neural quando o pai e a mãe se separam. É um fragmento fragmentou. Yin e Yang.
Tá? Então, Gisele, nós estamos encerrando o nosso tempo. Mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui um convite para as organizações que já estão sentindo aí o resultado dessas pesquisas, né? Que a Organização Mundial de Saúde está trazendo. Essas tristes pesquisas sobre a saúde mental dos seres humanos, né? Dos colaboradores dentro da empresa. Seja com o nome de burnout, seja com nome, qualquer nome, seja ansiedade, seja autismo, seja qualquer situação. Então, é uma problemática que as empresas estão tendo que lidar. Então, você quer ajuda sobre isso, quer contratar o nosso plano de saúde mental para as organizações, para trazer esse esclarecimento, esse acolhimento para os seus colaboradores, trazer essa consciência para que eles possam se autorresponsabilizar pela própria jornada. É muito legal. O resultado que a gente está tendo, logo mais eu vou trazer aqui esses percentuais que a gente fez uma pesquisa, né? Fizemos uma pesquisa dentro das empresas, então é muito legal. O que é o antes e o depois é incrível. Então, nós estamos disponíveis, acesse o nosso site lá da Alecta, www.alecta.com.br. Alecta com 2 L. Alecta, todos. Deus quer trazer consciência para todos nós. Deus ama todos por igual, não tem diferença. É isso aí, Gisele. Então, gratidão pela sua participação. Eu que agradeço. E é isso aí. Bom. Quer deixar um recadinho, então, para a gente ir encerrando? Eu acho que o meu recado busquem a luz interior, porque a gente só vai encontrar essa paz que a gente tanto necessita e quer, através desse aprofundamento de ache a sua luz interior, porque todos nós somos um ponto de luz nesse planeta. Perfeito. Todos nós somos um ponto de luz nesse planeta. Encontre a sua luz, aprofunda, tira essas camadas aí que tá, encobrindo, acobertando essa luz interior, que vai valer a pena. Se encontre. Gratidão. Gratidão.